Na última semana, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra incêndios criminosos para grilagem de terras no Pantanal e para combater o desmatamento e a exploração ilegal de terras da União. A estimativa é de que os danos somam 220 milhões de reais. De acordo com os agentes, mais de 6.400 hectares foram ocupados de forma irregular para exploração econômica por meio da pecuária. Ao todo, 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, uma operação conjunta com o IBAMA e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. O aumento dos incêndios pelo país já tem causado problemas para produtores rurais, que estimam prejuízos bilionários, bilionários com B de bola. É muito prejuízo em razão de tantos incêndios, meu querido Leandro Ferreira. Olha, Koba, essa é uma conta da Polícia Federal, né, que está apurando crimes. Imagina só, por exemplo, a hora que a gente for colocar nos modelos econômicos, né? Eu estava falando outro dia, até no Linha de Frente, sobre como que uma recuperação de desastres ambientais, quando é bem administrada, ela pode significar uma oportunidade de crescimento. Foi o caso do furacão Katrina, né? O país cresceu mais do que perdeu, né? E foi o que não aconteceu no caso do terremoto do Haiti. O problema é que neste caso das queimadas no Brasil, não é um desastre natural, um desastre causado pelo homem. Portanto, a recuperação não é dinheiro investido na economia, ela é simplesmente prejuízo que você deixa de ter uma produção que chegaria a determinado patamar. Você não consegue realizar investimento para recuperar aquilo. É um caso que na economia chama de esterese. Você cai e não consegue recuperar mais aquele recurso, infelizmente. Então, o que nós vamos ver são alguns anos de atividade econômica rebaixada em função da questão das queimadas, sem o benefício de realizar os investimentos que na recuperação poderiam recolocar a economia brasileira nos... Mas, Leandro, você é um economista, um renomado economista, inclusive, embora sua vestimenta aí não esteja condizente com o seu gabarito, mas brincadeiras à parte, 220 milhões de prejuízo para um volume de queimadas como nós estamos acompanhando. É claro que 220 milhões de reais é muito dinheiro, mas não me parece um prejuízo tão grande assim, considerando o volume desse problema. A que é atribuído exatamente esses 220 milhões? É reserva que se perdeu? Enfim, me parece um pouco dinheiro, considerando o tamanho Nós temos lá na região do Pantanal, por exemplo, mais de 100 mil hectares que foram incendiados. Já passa de 100 mil hectares a área atingida pelos incêndios. Enfim, só essa área eu acho que já tem um valor infinitamente maior do que 220 milhões de reais. Então, o que seria esse prejuízo, você sabe? Esse prejuízo, certamente a PF está olhando para ações de combate. Então, por exemplo, a própria PF pode ser que esteja gastando 220 milhões, né? Ou o combate às queimadas. Certamente o crédito extraordinário que o governo vai pedir para o Congresso Nacional é muito maior do que isso. Então, o crédito extraordinário, Diego, vira dívida. Literalmente vai cair na dívida do Brasil. Se a dívida do Brasil ia ser 1% do PIB, vai virar 1,x% do PIB só para enfrentar as queimadas. Mas tem ainda uma coisa que está por ser contabilizada, que é a produtividade dos setores agropecuários, principalmente, né? Porque uma vez que você altera, por exemplo, o regime de chuvas em função das queimadas, você acaba tendo uma produtividade menor do que aquela planejada. E isso tudo geralmente é negociado em bolsa de valores futuros. Então você vende a sua saca de arroz para daqui 5 anos, o boi daqui a 10 anos, né? Porque você tem todo o processo de engorda. Então, esses prejuízos estão por ser contabilizados, certamente vai dar muito mais do que 220 milhões, sem o ganho, Diego, esse é o ponto, né? É um dinheiro que você gasta e não recupera. O dinheiro que você gastou, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, com novas estradas, com novos aeroportos, é um investimento que gera, inclusive, modernização da infraestrutura. Por mais bizarro que seja, né, dizer isso, recuperar o Rio Grande do Sul vai fazer com que a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil cresça. Já está até identificado pelo Ministério da Fazenda isso. Incêndio é diferente, porque você não consegue, com a infraestrutura, recuperar o que você perdeu de produtividade.
O que eu vou falar aqui é assustador. São relatos, né, de grandes agricultores, de grandes fazendeiros que sim produzem através de gados e etc. Tem muitas fazendas, e aí o relato não é diferente do que a gente está vendo no Mato Grosso. É uma fazenda chamada Palotina. No caso, eu fui autorizada a retratar este relato. O fazendeiro Sidney Zamora, proprietário da fazenda Palotina, no sul do Amazonas, ele tem tem aproximadamente durante 3 dias queimadas praticadas por invasores de terras que entram não só na floresta, mais de 400 mil hectares de florestas, e também na pastagem, colocando em risco também a criação de gados, com mais de 4 reintegrações de posse da justiça. Existe esse loteamento criminoso, essa invasão criminosa, e uma das estratégias são as queimadas de forma descoordenada nas reservas que são de propriedade privada. E o que me assusta é a inércia dos poderes públicos, tanto do IBAMA, do governo federal, em identificar e já coibir a prática desses grileiros e desses criminosos. Porque o que a gente está vendo não é somente um ataque a essas fazendas, a gente está vendo todo o nosso ecossistema, todo o nosso meio ambiente sendo alterado por prática criminosa, de invasão criminosa, de queimada criminosa e loteamento criminoso. Mas não é só grilagem, viu, Raquel? Existe também, o uso do fogo é muito comum em lavoura, principalmente em pequenas lavouras, em agricultura familiar, o uso do fogo para preparo do solo para uma próxima plantação. Acontece que esse ano nós estamos enfrentando uma comum, mas é errado. Né? É errado, não, que é inclusive proibido. Isso, exato. Mas infelizmente é uma prática muito comum. Tanto até aqui no interior de São Paulo, que é mais controlado, a gente vê esse tipo de prática, e também é fonte do que está acontecendo aqui em São Paulo. Mas no Brasil inteiro isso acontece, e grande parte desses incêndios é feito por esses pequenos agricultores que estão só preparando sua terra. O grande fator é que esse ano nós tivemos uma estiagem, um período de estiagem maior, temos uma seca recorde, e esse fogo acaba saindo de controle e atingindo, aí sim, essas grandes proporções que nós estamos noticiando. Mas eu acho que culpar, de certa forma, o crime, por isso que nós estamos isenta, de certa forma, também o governo da sua responsabilidade de controle, de fiscalização, de promoção de infraestrutura. É muito mais fácil falar em terrorismo ambiental do que, de fato, assumir a responsabilidade por não ter feito os investimentos necessários para o combate desse tipo de prática, que, como eu disse, é até, de certa forma, comum em pequenas propriedades. Mas o que eu estou falando, somente em uma fazenda, 4 mil hectares de floresta, 5 mil hectares, 4 mil hectares de floresta, 500 hectares de pastagem, e não há identificação desses criminosos, nós não estamos vendo noticiado a identificação dos criminosos e coibir a prática criminosa. Então a gente não pode simplesmente falar que também é uma inércia do governo federal. No tocante à proteção do meio ambiente, é uma inércia também do governo federal a coibir as práticas criminosas. Fala, João Belucci. Para falar, Roberto, o que espanta nesse caso atual é que, primeiro, isso, como o Diego colocou, é a atribuição total das tais mudanças climáticas, e você retira um pouco da responsabilidade do governo. E aí você cria esse discurso de terrorismo climático, de causas ambientais. Perfeito, pode-se discutir esse tema. Agora, a resposta é sempre criar-se uma autoridade climática. Já estão dizendo uma autoridade climática. Então, ela vai substituir o Ministério do Meio Ambiente ou vai ser uma nova? Então, sempre se cria mais uma burocracia, mais gasto, mas não responde, e você tira a responsabilidade do governo, que deveria operar. E aí se observa e se lamenta que essa simultaneidade, que é estranha, né, em muitos locais ao mesmo tempo, essa resposta de sempre vamos dar mais poder ao governo para atuar nesse caso, a resposta é inoperante, e esse cinturão de proteção à Marina que me causa muito estranhamento, porque ela deveria estar na linha de frente e não viajando para Nova York, enfim, deveria estar na linha de frente combatendo, até no símbolo, né, que nesses casos de ambiente todo mundo põe o coletinho laranja e vai lá fazer discurso, nem isso eu tô vendo da Marina Silva nesse caso. E você, minha querida Priscila Silveira, como avalia esse cenário todo? Eu acho que é uma junção, obviamente, todos já falaram aqui, uma junção de fatores. A gente tem efeito climático, mas o que a gente tem percebido, que diante dessa seca que a gente tem enfrentado, tem se exacerbado, sim, né? A gente não pode negar, mas falta também um pouco de política pública voltada para a questão de evitar-se, né, determinadas condutas. É fácil, né?
vai arranjando... É do clima. É culpa do clima ou é culpa do criminoso? Terrorista ambiental. Só que acaba... E a prevenção, cadê? Então, o que eu não tenho visto, né, políticas públicas, acho até que isso trouxe até um desgaste para o atual governo, né, no sentido de que eles estão estremecidos nesse sentido de não conseguirem colocar expressamente, né, políticas públicas, planos para se evitar a expansão dessas queimadas. Só que aqui é bom a gente só deixar registrado que com relação a esse incêndio que foi colocado aqui, foi aí uma operação batizada de Prometeu, e onde a área era da União e as pessoas teriam, e foram presos por isso, enfim, teriam colocado incêndio para poder criar gados. Então, há uma invasão de um pasto, de um lugar que é público, e o Estado só veio a ver isso depois que se alastrou, pegando aí mais 6 mil hectares de terras. Então eu acho que falta pra gente, mais uma vez, eu tenho insistido em falar disso. Outro dia alguém falou, mas faz você. Não, eu não sou, eu só tô sofrendo com isso, e a minha parte eu faço, reciclar, não jogar lixo na rua, enfim, que é o que me incumbe. Só que agora isso tá acabando por atingir a todos. Não é mais uma guerra de político A e político B. Nós precisamos enfrentar. Agora, como nós vamos fazer? A gente precisa cobrar as autoridades, né? O João aqui colocou, a Raquel, o Diego, todos colocaram a questão de uma certa omissão, e eu visualizo isso um desgaste até para o governo. A gente precisa colocar a mão na massa e fazer. Parar de hablar, né? Parar de falar e fazer, porque que nem eu falo, outro dia eu fui falar isso, alguém falou, mas é uma gotinha no oceano, mas eu tô fazendo a minha parte, mas não está mais sendo suficiente. Já visto que nós estamos vendo aí que as pessoas não estão nem se enxergando diante dessas queimadas, e a gente tem percebido que muitas das condutas são criminosas, mas não só. Então eu sempre digo, onde quer que eu vá, que é uma tragédia anunciada, e a gente está deixando a tragédia se perpetuar e não fazemos nada para evitar. Só um dado objetivo, Pri, o governo federal cortou 30 milhões de reais do combate aos incêndios de 2023 para 2024. Agora fez em caráter emergencial, evidentemente, a injeção de dinheiro público no combate aos incêndios. Mas do ano passado para cá, a verba para combate desse tipo de ocorrência climática ou terrorismo climático foi cortada pelo governo federal. Não só incêndio, que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul também. Percebemos que foi cortada toda essa parte de prevenção de grandes catástrofes climáticas que poderiam ocorrer, não só incêndio, mas também enchente que vivenciamos no Rio Grande do Sul. Pediu o Leandro Ferreira. Não, é só primeiro que assim, tem uma diferença entre qual é o papel do Estado numa tragédia climática como a do Rio Grande do Sul e como no caso das queimadas. No caso do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de uma situação que de fato deveria ter uma capacidade instalada pelo Estado de enfrentar aquela situação que talvez não Nas três esferas, né? Nas três esferas, inclusive. A gente viu, conversamos aqui ao vivo com prefeitos que também não estavam preparados, e aí vem o debate com a União e tal, né? E isso vai apontar para a necessidade de essa capacidade instalada que nós precisamos ter ser alcançada, né? Então esses eventos tendo uma maior frequência, nós vamos estar necessariamente mais preparados na medida que a gente expandir a estrutura para isso. Defesa Civil não vai ser mais aquela coisa de encosta que aciona no verão, na chuva, né? Ou então bombeiro, não vai poder só ser uma fração ali da Polícia Militar, né? Nós estamos falando de ampliar as capacidades de resposta do Brasil, né? Outra coisa, o papel do Estado no caso das queimadas é diferente, porque não existe prevenção possível se o cara numa área privada vai lá e taca fogo. Claro que existe, combate ao crime, combate ao crime ambiental. Aí o papel do Estado é diferente, porque não é de prevenir, é de processar. Claro que é de prevenir. Mas sabe uma questão aí? Vamos lá, Leandro, para você ainda. Eu acho que é muito cômodo ficar falando, é tudo criminoso, é tudo crime, ou então é tudo só mudança climática. A gente teve só no estado de São Paulo, num fim de semana que a gente estava repercutindo aqui, em cobertura, inclusive, os incêndios, conversando com vários prefeitos, Defesa Civil e tal, mais de 2 mil focos de incêndio. Como é que tem 2.000 pessoas que se reuniram e falam, não, vamos hoje colocar fogo em todos os lugares. Nesse mesmo fim de semana a qual me refiro, a notícia era de que tinha 4 pessoas presas. Será que 4 pessoas colocaram fogo em 2.000 pontos de incêndio? Assim, para o governante é muito mais fácil chegar e falar, foram os criminosos. Não é fruto da minha omissão em relação a políticas públicas de prevenção contra mudanças climáticas. Não é fruto da minha omissão em relação à fiscalização nessas áreas que são vulneráveis a incêndios.
é muito mais, eu acho que, uma condição de se afastar da responsabilidade atribuindo ao criminoso do que propriamente de reconhecer um fato verossímil de que só os criminosos colocaram fogo em tantos pontos de incêndio, até porque a gente não está falando de fatos isolados em um estado ou dois. É uma questão que pega toda a América Latina. Aqui tem outros países que estão sofrendo a mesma coisa. Será que os criminosos combinaram de um vai lá para o Peru, outro vai para a Bolívia e eu venho aqui e ao mesmo tempo todo mundo coloca fogo? E aí, meu querido Leandro Ferreira? Primeiro que assim, a resposta em relação à questão criminal se deu em função de, em alguns anos atrás, né, nós termos tido aquele Dia do Fogo, que de fato existiu, ficou confirmado, inclusive, que existiu uma articulação de, num mesmo dia, todo mundo na área da Amazônia Legal, né, aplicar fogo para inviabilizar a resposta do Estado. Aquilo existiu. Por isso, dessa vez, a suspeita em relação... O presidente Lula falou isso, você viu? Não sei se vocês viram, o presidente Lula falou, alguém que estava organizando o Dia do Fogo. Aquele evento do 7 de setembro na Avenida Paulista falou, nós vamos colocar fogo no Brasil. Aí ele já quis linkar que alguém criminosamente vinculado, inclusive, à manifestação na Paulista, estaria por trás disso tudo. Isso é perigoso, meu querido Leandro Ferreira. Acho que é um erro para fechar esse assunto. E aí? Agora, por outro lado, Koba, o que nós estamos vendo é que esses focos de incêndio, sejam pequenos e que se alastram, sejam porque eles naturalmente entram em estado de ignição e fogo, se dá também em função da estiagem agravada pela mudança climática. Então, nós temos hoje um risco desse tipo de acontecer maior por conta das mudanças climáticas e o governo precisa estar preparado, precisa ampliar suas capacidades de dar resposta. Só quero fazer aqui um pequeno adendo, né? A Marina Silva está em Nova York porque está ocorrendo em Nova York o maior evento climático do ano, neste momento, que é a Climate Week. E eles foram para lá, o Lula e a Marina, justamente para cobrar essa turma que, inclusive, questionou o Bolsonaro, que tinha dinheiro, que parou de dar dinheiro, né? Para dizer, nós precisamos de dinheiro para ampliar nossas capacidades para combater incêndio, para combater chuvas, etc, etc. Ela estar lá é fundamental, é onde está passando o dinheiro neste momento relacionado às questões de mudança climática.